Alô, estamos ao vivo. Começamos aqui nossa live semanal nas quartas-feiras. Hoje nós estamos fazendo em horário diferente, não é? Nosso horário de live era toda quarta-feira às 11 e nós estamos testando esse horário das 13 horas. Depois vocês coloquem aí nos comentários as sugestões e se preferem em que horário, para ajudar sempre a evoluirmos nas nossas comunicações. E como sempre, né, toda semana nós tentamos trazer temas relevantes para nossos seguidores, nossos parceiros e poder trazer conteúdo interessante para todos, para que possamos sempre sair melhores do que começamos, né, com essas lives. Espero que todos estejam bem com relação a essa quarentena aí, que ainda se estende. Nossa live hoje ela é focada mais, né, na nossa equipe de corretores. E eu queria parabenizar toda essa turma de corretor que precisa, né, nesse momento, trabalhar duplamente, triplamente, para conseguir realizar o seu trabalho de venda. Queria parabenizar os corretores que estão aí na batalha diária. E só tem uma coisa que eu posso dizer, é não parar, é não desistir, é buscar soluções, buscar o que tem no mercado disponível, nos atualizarmos, né? Uma forma de venda que era um ano atrás, não é agora mais. E cada vez mais a gente tem que acompanhar todas as ferramentas que tem disponível para chegarmos até o cliente. Então, a nossa ideia hoje é trazer para a nossa live nosso parceiro Caio Bento. Ele é diretor comercial do Grupo Zap. Para nós do mercado imobiliário, o Grupo Zap é, né, uma ferramenta sem comentários, né? É uma ferramenta que quem não usa está totalmente fora, né, de se expor, de se ofertar, né, para o cliente. Então, nossa ideia aqui é trazer o Caio para trocar ideia com vocês. Ele vai fazer aí uma breve apresentação dele depois que entrar. Mas a nossa ideia é trazer Caio para nossos corretores que estão aí nos assistindo. É exatamente poder trocar ideias e dar, né, sugestões e auxiliar nossa equipe nessa batalha diária aí que é a nossa venda de imóveis, tá? Eu vou chamar Caio, ele já está aqui online com a gente. Enquanto a turma vai entrando, nós vamos nos organizando aqui. Opa, tá chegando gente, maravilha. Depois coloque aí para nos ajudar nos comentários, tá? Com relação ao horário, quem chegou depois, nossas lives eram às 11 e estamos testando esse horário das 13. Depois comentem aí para nos ajudar a sempre evoluir. Vou chamar Caio aqui para a gente começar nosso bate-papo. Ô, coisa boa, viu? Esse Instagram com essas lives, Caio. Ô, coisa Demais, boa. hein? Já pensou quando que eu ia conseguir ter um bate-papo desse com você, aí com esse pessoal que nos assistindo, se não fosse essas lives do Instagram? E quando que a gente ia conseguir? Verdade, né, Mari? Verdade. O mundo mudando para melhor, baseado Incrível. numa crise, infelizmente, mas mudando para melhor, É, né? A gente aproveitando mais os recursos. incrível. Eu fico assim encantada. Realmente tem um lado, né, social muito, muito triste, né, muito, muito doloroso dessa questão que a gente está vivendo, mas eu fico encantado com a capacidade do ser humano de adaptação é fantástica, né? A resiliência e a capacidade. Eu trabalhava assim, hoje eu trabalho diferente e é incrível a gente estar aqui conversando, eu e você, poder trazer essas informações. Quando que a gente ia conseguir falar para essas pessoas, né, de uma forma ao mesmo tempo? Quando é que a gente ia conseguir, né, se não fosse por essa Verdade, ferramenta? Mas se verdade. apresente, diga aí quem é Caio Bento, do Grupo Bom, Zap. legal.
Bom, primeiro, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês. A gente fez aquele outro bate-papo lá no café, né? Isso, Foi muito isso. bacana. Conhecemos Bom, lá isso. é isso aí. Prazer enorme estar junto com vocês de novo e que a gente esteja mais próximo. Contem muito sempre com a gente, comigo, com o Grupo Zap. Bom, Maravilha. só para contar um pouquinho da minha história, eu trabalhei 10, 20 de telecom, né? Comecei minha vida profissional realmente na área comercial em telecom. Sou formado em administração e marketing, fiz MBA em Eu também comecei, marketing. viu, em telecom também. Ah, é? Também Olha aí, comecei essa coincidência. também. Eu Aí, trabalhava Mari. na época da BCP ainda. Olha, eu trabalhei na Telefônica, eu entrei na Telefônica, saí da Telefônica depois de 6, 7 anos, fui para Claro, que era Olha aí, já depois da era claro, BCP, ainda né? sou da época que era Exato. BCP. Aí fui para Claro, aí eu entrei no mercado imobiliário. Aí eu brinco que eu tomei uma picadinha que não deu mais para sair, né? Aquela picadinha que te apaixona, mercado imobiliário. E aí estou com Incrível, 14 incrível. anos de mercado imobiliário, passei por empresas como Cirela, passei por empresas como PDG, Brookfield, que é a Tegra, né, atualmente, a última empresa que eu estava, antes de vir para o Grupo Zap. Hoje eu acompanho aí o time do Grupo Zap, toco a diretoria comercial de incorporadoras. E é Uhum. isso aí, estamos aqui agora junto para ver se a gente pode somar um pouquinho, né, para todo esse time que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Oba, com certeza. E depois que a pessoa entra no mercado imobiliário, não consegue mais sair, não, viu? Não dá não, não dá não. Eu tentei, Realmente viu, Mari, mas não dá, não dá. é uma coisa, a gente vai se apaixonando né, e vai se envolvendo. E eu acho que é um mercado também ilimitado, né? Que aí é muito aberto para ideias, é muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar nessa área. Vamos lá, e para a gente Legal. começar, né, o nosso bate-papo, eu acho que a gente não podia deixar de trazer esse tema, que é como é que você consegue, né, enxergar a mudança de comportamento do consumidor nesse momento. A gente tem um momento incrível, como nós estamos falando num período tão curto, né? Nós estamos falando numa situação que para nós que estamos dentro de casa é muito, mas termina que é um período muito curto. Você pensar em uma mudança de comportamento tão brusca num período aí de 90 dias, né? É E verdade. aí queria que você trouxesse um pouco para a gente, né? Como é que está o comportamento, se mudou, se não mudou, como é que está o comportamento dos nossos clientes, das pessoas, das buscas, né? Tanto no início da pandemia, de repente a gente pode falar um pouquinho mais no meio e agora, praticamente no pós. Para vocês é de São Paulo, viu? Porque a gente ainda está todo mundo trancafiado aqui ainda. Ainda está todo mundo preso. Legal. Verdade, legal. Bom, como eu posso começar, Mari? Bom, a gente veio de um ano para o mercado imobiliário, principalmente, né? A gente vem de um 2019 com crescimento, a retomada do mercado imobiliário sendo muito clara para todos, em todas as cidades, independente de E diferenças culturais, né? O Brasil crescendo, estava no e momento de aí, ascensão, né, da curva, né? A curva exato, estava exato. ascendendo. Então a gente vê as incorporadoras se movimentando muito para lançamentos, para aquisições de terrenos, para futuros, para lançamentos que de land bank que já estava dentro de casa, mas principalmente para enriquecer mais esse land bank, né? Adquirir mais terrenos para futuros lançamentos. Então esse movimento vem muito forte aí final de 19, começo de 20, o mercado começa fortíssimo, janeiro e fevereiro, e nós, como Grupo Zap, sentimos isso também, não só no dia a dia nosso, né, junto com as incorporadoras, com as imobiliárias, vendo e vivendo as vendas, né, mas também na nossa audiência, a busca do consumidor. A nossa audiência chega em janeiro e bate recorde de 50 milhões de audiência, que é um número espetacular, né? Hoje nós somos até para posicionar um dos maiores portais do mercado imobiliário da América Latina, né? Então, com números aí super relevantes. Vocês têm esse termômetro online, né? É muito Exato, sensível, né? exatamente. O grupo Zap hoje, ele tem a mudança rápido demais, né? Tanto para É cima quanto isso. para baixo, né? Realmente vocês conseguem ter o termômetro muito rápido.
E essa base de dados nos gera riqueza, né? Todo mundo fala que base de dados é o novo ouro, né? A nova riqueza. Uhum, É, uhum. mas mais que isso, né? É saber utilizá-la. E a gente tem É muito verdade. nos provocado a utilizar bem essa nossa base de dados. Então, cada dia mais, a gente tem melhorado isso, explorado isso para estudar números, entender números, né? E através do time do DataZap, por exemplo, a gente levar para o mercado esses números, porque nos dá muito embasamento para tomada de decisão, principalmente num momento como esse, né? E aí, voltando lá na sua pergunta inicial, então a gente vem janeiro e fevereiro aí, mercado imobiliário crescendo e muito forte, lançamentos que não era tão padrão do mercado imobiliário de acontecer em janeiro começaram a acontecer e com sucesso, né? Vendas de novos e usados acontecendo e crescendo também Uhum. substancialmente, números super positivos. E aí o ano tá ficando E bom, tá? mostrava até um Parece que tá cenário, né? Um cenário otimista, né? Um cenário de exatamente super até de positivo. né, entusiasmo, né? Do próprio mercado imobiliário, né? Super positivo, né? O mercado crescendo, todo mundo, a economia em si crescendo, e aí vem a pandemia, né? E aí, bom, como que a gente sente o consumidor? Aí, para a gente falar mais especificamente para a turma que está nos acompanhando aí, de corretores, como a gente sente o consumidor no início? Logo no início, a gente tem uma queda na busca por imóveis, né? Nas duas primeiras semanas aí da pandemia, ou segunda quinzena de março, uma queda percentual, só que a gente já vê uma mudança de comportamento em quem continua buscando. O que Uhum. acontece? Esse consumidor ele passa a investir mais tempo na busca dele. E o que isso significa na balança, que é muito positivo? Aquele consumidor que ia lá, dava uma olhadinha, volta, dá outra olhadinha, ele enriquece menos a pesquisa dele. Quando ele enriquece menos, tende a ser mais frio, né? Porque ele vai esquentando na linha do tempo, porque faz parte da jornada do consumidor. E aí esse consumidor, esse novo consumidor, na verdade, neste novo momento, ele começa a investir, e a gente sente isso sensivelmente nos nossos portais, ele começa a cada pesquisa dele, então cada empreendimento que ele abre lá para olhar, cada unidade de usado, cada unidade de novos que ele abre para olhar, ele passa a investir mais tempo nessa busca. O que significa isso? Mais Aconteceu uma queda qualidade. no começo, né? Uma queda no começo, né? Isso, e Isso. logo de cara, março deve ter sido assim, final de Final de março, março, uma quedinha na abril, procura, na né? Uma audiência. queda Abril a gente já volta a crescer, tá, Mari? Já já, né? volta a patamares, já volta um crescimento na busca, porque daí o consumidor começa a entender, as próprias incorporadoras imobiliárias começam a entender, opa, peraí, deixa eu parar, deixa eu entender o que está acontecendo, Eu acho paro que de teve trabalhar ou exatamente continuo a esse trabalhar? ato, né? Esse incrível. Até Exato, nós mesmos, a gente não sabia quanto tempo ia ficar em casa, nós não sabíamos, né? O mundo parou, se acabou, então todo mundo meio que ficou, né, parado, né? E estagnado, aí eu acho exatamente, sem entender o que ia depois fazer. isso, e depois eu acho que a vida começou a seguir e as pessoas entenderem, né, que segue. Exato, E aí você, né, consegue dizer para a gente que realmente cresceu, né? A busca exato. e o É, o, tempo, né? A pessoa está mais disponível, né? Perfeito. A gente não volta ainda aos patamares normais, mas a gente está Uhum. nesse caminho, né? Mas mais legal, o que continua, e aí o que a gente a gente se provocou a fazer através do DataZap, a gente colocou no mercado uma primeira onda de pesquisa do impacto do Covid no mercado imobiliário. E aí, até para a turma que Interessante. está nos acompanhando, fiquem à vontade para me adicionar lá no LinkedIn ou aqui mesmo no Instagram. E lá eu publiquei a primeira onda, a gente já fez a segunda onda e está finalizando agora a terceira onda. Então, a gente soltou uma final de março para entender esse comportamento do consumidor e do mercado imobiliário. No final de abril para começo de maio e soltamos uma terceira agora justamente para a gente entender essa evolução. E aí é muito legal para vocês, para a gente, né, que trabalha no mercado imobiliário, entender ali o comportamento do consumidor. Porque o que o consumidor que foi abordado nessa pesquisa, com números relevantes aí de respondentes, inclusive, o que ele fala ali? Ele fala, na primeira onda, eu dei uma pausa na Eu minha busca. realmente não, Eu né, dei eu uma realmente pausa. deixei de lado essa questão do imóvel, né? Exato, não é nem deixou de lado, viu, Mari? Ele deu uma pausa na tomada de Uhum, decisão, mas ele uhum. continua pesquisando, né? Ele ganhou mais tempo, teoricamente, ele queria fechar, mas ele deu uma pausa. Por que da pausa? Muitos por medo da economia.
E aí o Isso. medo da economia a gente pode traduzir, considerando o consumidor brasileiro, com um medo específico. O medo da economia é o que nos afeta. Então esse consumidor, a economia, óbvio que a gente tem queda na economia por tudo que está Com acontecendo. certeza. Com Mas o certeza. mercado voltando, se esse consumidor não perdeu a capacidade de compra dele, ou seja, ele não perdeu o emprego, não perdeu a Uhum, renda, ele uhum. continua lá autônomo e dando resultado e vai ganhar dinheiro no ano, não perdeu capacidade de renda também, ele vai comprar. Então, o medo dele, falando de economia global, é muito mais no pessoal. Por quê? O que a economia global vai afetar nos ganhos dele. Então, esse consumidor que vai continuar empregado, vai comprar. O que continua com o rendimento dele, vai comprar. Por quê? Ele já estava no caminho da compra. E tem os novos consumidores que vão surgindo. Por que novos, né, Mari? Que daí eu acho que é a parte mais positiva que todo mundo tem que continuar o trabalho e cada vez mais forte, porque vai retomar e vai retomar rápido. O governo está vendo, se o mercado imobiliário para, aí Com sim cai a certeza. economia. A Então, o mercado cadeia do imobiliário, mercado imobiliário é muito longa, né? É uma cadeia perfeito. muito, muito longa e envolve muito, né? Não é só o mercado imobiliário, ele tem né, todo fornecedores, imagina a quantidade de fornecedor que uma obra não tem, né? Imagina a quantidade de funcionário que uma obra não tem, realmente isso faz muita diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa, Caio. Manda. Eu senti, né, assim, na empresa, com relação à proposta, né, à procura, à proposta, eu senti exatamente isso que você está falando, né? No começo, até a nossa equipe aqui que está nos escutando, corretor, botando a mão na cabeça, ninguém vai comprar, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, né? E o consumidor não vai, e o cliente não quer saber. E aí, quando as coisas, né, se assentaram um pouco, o corretor continuou. Né, a Pernambuco, assim, eu disse, pessoal, a gente não vai parar. Não vamos parar. Vamos É ver isso até aí. onde vai. Nós vamos Perfeito. continuar nossos investimentos, aumentar, de repente as empresas vão reduzir investimento, vamos crescer, para de repente nós vamos aparecer mais. Mas o que eu senti o cliente, ele está. Estou percebendo que a proposta dele está muito dentro da realidade. É como se o cliente já viesse extremamente mastigado mesmo. Acho que essa coisa do tempo que ele tem, né? De pesquisar, do tempo que ele tem. Tá procurando um imóvel dentro do padrão dele, no caso da Pernambuco. O cliente nessa faixa de 350 mil foi o cliente que não mudou, né? Tivemos maior mudança assim, de redução com o cliente na faixa de 700, 800 mil. E o cliente Minha Casa Minha Vida também, super bacana. Mas Tá assim, eu forte. percebi isso, que voltou, que o cliente está mais, né, mais tempo, voltou rapidamente. E aí, o que é que você pode dizer para a gente com relação à jornada do período, né, jornada de compra do consumidor? Na outra live, né, eu estava até conversando, tinha um outro incorporador conosco, você contou a jornada de compra de um ano, a gente nem infarta com um negócio desse, né? O incorporador enlouquece com uma coisa dessa. Você pensar que um lead que você investe hoje, você vai, né, ele vai ter, quer dizer, a gente não sabe em que estágio nós vamos atingir ele, mas pensar que a jornada dele são de 12 meses, não é? Para nós incorporadores, é mortal. Mas o que é que você acha que mudou nessa jornada? Assim, o que é que você acha Legal. né, que nesse momento está fazendo diferente? Legal, Mari. Vou até começar com o que você falou lá atrás, né? Do time, mercado voltando. A gente tem duas opções no momento de crise, né? Ou três, talvez. Uma é sentar no sofá e chorar e ficar esperando acontecer, a vida passar, né? E aí nada vai nos agregar. A outra é ir lá entender a crise, nos adaptar a ela, né? E batalhar, porque o mundo continua girando. E a Isso. terceira, talvez, pode até dar uma sentada no sofá e chorar, porque às vezes a gente chora, faz parte, né? Mas, opa, peraí, vamos reanimar, levantar e vamos trabalhar. E aí, isso posto, é o que você falou, os clientes continuam aí, continuam comprando. Estão tomando a decisão de assinar o contrato? Muito sim, depende muito Uhum. da gente. E aí, isso nos leva para a jornada do consumidor, né? Que a Mari fala aqui, né? Você falou, né, Mari, de o consumidor, ele demorar um ano, nossa, eu invisto para ele entrar um lead e demorar um ano.
Sim, é a jornada dele. Significa que nada mais é, a jornada do consumidor nada mais é que um funil de vendas, né? Que vale para qualquer negócio, mercado imobiliário, vale para telecom, existe um funil de vendas, que é a gente aquecer, né, esse consumidor. Então, quando ele entra lá no topo do funil de vendas, que daí a gente fez uma pesquisa com os consumidores, que nós chamamos de jornada do consumidor, e aí nessa pesquisa a gente desenhou 5 etapas. A primeira etapa é a descoberta, a segunda etapa é a busca ativa, a terceira etapa, a negociação, depois transação e, por final, a chave. Se a gente eliminar a chave, que no nosso caso de incorporação é um momento lá na frente, depois de uma entrega, né? Exatamente. A gente está falando que a jornada do consumidor demora, assim, em torno de um ano. E a gente tem a oportunidade de melhorar? Não tenho a menor dúvida disso. E o que depende dessa jornada melhorar, né? Porque o que significa isso? E eu falo muito para os corretores, né? O corretor às vezes fala, eu não estou vendendo bem hoje porque eu estou recebendo muito lead ruim. Mas o que é um lead ruim? Lead, a Amém, partir... fale isso, amém, que é o que É a gente isso. escuta isso. É isso aí. Então, Maria, é isso, né? O que é um lead ruim? A partir do momento que o lead entra, é um contato real. Às vezes tem cliente que entra, não dá nem os contatos reais, não dá para entender o porquê também, porque se ele quer informação, ele precisa dar o contato real. Por que não colocou, né? Exato. Mas a partir do momento que você tem um e-mail ali, tem um telefone, ele é um lead, ele é um potencial consumidor, que em algum momento entrou em algum canal online, seja os portais verticais, o Grupo Zap, lá o Zap, o Viva Real, seja no Facebook, através de uma campanha de leads ads que vocês fizeram, ou que o corretor fez, seja através do Google pesquisando, algum momento ele entrou para pesquisar algo. Quando você fala, por exemplo, num portal imobiliário, os nossos portais, eles são portais verticais, né? Ou seja, eu só falo de imóveis no meu portal. Se ele entrou ali e está investindo o tempo dele ali, é para ver um imóvel. Então, esse cara é um lead. E aí o segredo do corretor é entender, através de perguntas, né? Através de se colocar como consultor mesmo desse consumidor, entender que momento da busca dele ele está. Então, por exemplo, a descoberta, né? A descoberta é aquele momento que, vou usar meu exemplo, tá, Mari? Quando eu decidi comprar um apartamento que eu ia casar, eu falei, aqui em São Paulo tem um bairro que aqui que é muito caro, que é a Vila Nova Conceição. Eu falei, cara, eu quero morar na Vila Nova Conceição, que é perto do Parque Ibirapuera, e eu quero um apartamento de 200 metros, só para mim e para minha esposa, mas eu quero 200 metros. Esse era o meu sonho. É o que eu almejo, né? Exato. Esse é o meu sonho. E aí eu vou lá fazer a pesquisa. Na hora que eu abro a pesquisa aqui, primeira coisa que me aparece é um preço de 3 milhões de reais, 4 milhões, 5. Eu falei, opa, mas está longe da minha capacidade de compra. Isso é a fase da descoberta. Ele começa a entender e fazer o cruzamento com o sonho dele. Meu sonho é esse, legal, mas o que eu posso pagar com o meu sonho? E aí ele começa a encaixar capacidade de compra com o sonho. Então ele começa a escolher, eu quero o bairro mais caro, numa metragem menor, ou não, quero uma metragem maior num bairro mais barato. E aí o consumidor vai se encaixando para daí sim começar a segunda fase, que é a busca ativa. Só que isso demora uns 4 meses, 5 meses, depende do quê? O que vai adiantar? Depende do corretor que o cliente der sorte de encontrar. Verdade. Quanto mais Olha aí, preparado o pessoal corretor que está tiver... aqui nos escutando, né? Corretor, pessoal, não existe lead ruim. Existe a diferença do estágio que aquele lead se encontra, né? De repente é um estágio 0 lá atrás, que ele, calma, eu tô só olhando, né? Não sei o que, tal. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Caio? E a riqueza, né, Maria? A nossa riqueza como time de vendas é a nossa carteira. Então, cada lead que entrou ali é o nosso ouro, ele tem que ser tratado como tal, como ouro. Então, ele tem que estar ali, você tem que dar uma atenção, e a atenção não é só ficar ligando para o cliente para vem visitar, vem visitar, vem visitar, porque você vai espantar ele. A atenção é entender que momento ele está e alimentar ele de conteúdos que encaixem com o momento que ele está da pesquisa, da jornada dele, né? Eu falando com você agora, eu até pensei, né? De repente, para a gente dar até uma dica aqui, eu fiquei imaginando, né? Eu como corretora, de repente, o corretor pode fazer um script de perguntas, né? Que imagine que ele recebeu um lead, e eu vou fazer essas perguntas aqui, né? Para o meu cliente, para eu entender em que estágio da jornada ele se encontra. Não é? De Legal, repente, até perfeito, Mari. o corretor fazer
Que bairros você já viu? Você já fez proposta em algum imóvel? De repente, fazer um script de perguntas, né? O corretor Perfeito. fazer isso, porque quando ele receber um lead, antes de dizer se é ruim bom, deixa eu fazer essas perguntas aqui, né? Para entender. Mari, quer ver ó, que a gente pode fazer até de analogia para a turma pensar, para provocar um pouquinho a turma a pensar? Vamos supor, quando a gente vai, acho que todo mundo que está aqui, alguma vez já entrou numa loja para comprar uma roupa, certo? Isso, com Então, certeza. vamos lá. Quando a gente entra na loja, eu vou dar exemplo de mim, tá? Eu Uhum. costumo ir numa loja que eu goste, porque comprar camisa. Vou comprar camisa para trabalhar, eu costumo ir numa loja que eu gosto, que tem um caimento que eu curta. E aí, Uhum. beleza. Então, eu vou lá, eu vou já mais ou menos tendo uma ideia de preço, ou não, às vezes não. Então, eu chego na loja decidido para comprar a camisa. E aí, eu entro na loja, e aí o vendedor gruda em mim e começa. Ó, tem uma promoção aqui muito legal. Olha a Tem uma calça jeans promoção quanto de tá. calça. Olha, Tem uma olha promoção o de sapato. Ele não se incomodou em momento algum de entender a minha necessidade, Uhum. né? E aí o que acontece? O cara, no quarto produto que ele me oferece, eu viro as costas e vou embora. E eu estava decidido a comprar lá, né? Então é muito disso, é entender qual é a necessidade desse cliente que está entrando na minha loja, esse lead que está entrando. E aí o que você falou, é muito rico o corretor se planejar para ter perguntas na cabeça. Então, quando entra um novo lead, mesmo por e-mail, não sai mandando todas as informações. Não é essa riqueza. Faça um e-mail bem estruturado e pessoal. Não faça um e-mail para mandar para todos os clientes. Isso. Faça pessoal, porque todo mundo quer ser tratado pessoalmente. Então, pergunte para ele: pô, que bacana, eu vi que você tem interesse no produto XPTO. Aqui, esse produto é assim, assado, mas deixa eu entender para ver como eu posso te ajudar melhor. Qual que é o tamanho da sua família? O que você está buscando? Você está querendo comprar para morar, para investir? Onde você mora hoje? É alugado? Não é? Que bairro você mora? Porque daí você começa a fazer um desenho mental desse consumidor. Até ver o E perfil dele, né? Exato! O E que eu com acho isso, engraçado, às Maria, vezes a pessoa se entrega sem nem perceber. Por exemplo, né? Qual o tamanho da minha família? Aí a pessoa faz assim: minha família é linda, maravilhosa, eu amo minha família e a minha família é de 4 pessoas. Então já mostra que é uma pessoa que tem um comportamento emocional, né? Uma pessoa, exato. né? E até ler, né, nas entrelinhas das respostas, né? Então, quanto mais a gente conhecer aquele consumidor, melhor é o tempo aí, menor é o tempo de repente até da jornada. Então, turma que está nos Sim, assistindo, né, não desperdice um lead dizendo que o lead é ruim, não é, Caio? Antes de é fazer todo isso. É a esse riqueza. tratamento, entender, né, a jornada dele, em que estágio ele está. De repente, pode até Exato. reduzir para E 6 meses, para 3 meses, 4 meses. perfeito. E Mari, olha que legal, né? Quanto mais organizado e quanto mais planejado é o Uhum. corretor, e eu costumo dizer, eu falo muito para o meu time, né, do Brasil, do Grupo Zap. Normalmente, eu venho da área comercial, então eu posso falar com um Uhum. ganho de causa, porque eu também era assim. O comercial tende a ser menos planejado, ele é mais lagarra, vamos lá, vender, é o imediatismo. Só que quando a gente começa a migrar e começa a se tornar mais planejado, a gente começa a fazer um trabalho mais estruturado. E aí, usando esse exemplo que você está dando, né, de como atender esse cliente e receber esse lead, vamos supor, a gente recebeu o lead, mandou um e-mail e não teve retorno do cliente. Tudo bem, não parem de mandar e-mail. O Com certeza. ponto é, não adianta ficar mandando o mesmo e-mail toda hora. Ah, Uhum. olha a imagem do produto, ou imagem do produto, imagem do produto. Não, mande o primeiro e-mail, fazendo as perguntas, me explica o que você está querendo, como posso te ajudar. Daí bota lá no seu follow-up, anota, você tem que ter algum acompanhamento, se você usa um CRM, mais rico ainda, coloque lá, entrar em contato novamente, mandei e-mail no dia tal, ou entrar em contato novamente com esse cliente dia tal. Aí chega lá, 3 dias, 4 dias depois, fala, Isso. olha, seu A venda fulano, não é isso. exato. Olha, Caio Bento, você mandou um lead, eu te mandei esse e-mail recentemente, queria saber como eu posso te ajudar. Fique à vontade, que eu trabalho no mercado imobiliário e estou aqui para te ajudar com o que você puder. Mesmo que no final você não compre comigo, mas eu quero te ajudar a que a sua jornada no mercado imobiliário seja melhor. Todo mundo quer ser querido, né? Todo mundo quer ser bem E ter um atendido. pouco até também de paciência, né, Caio, com o cliente. Exato. Eu sempre tenho curiosidade de entrar no Instagram da Pernambuco e olhar lá aqueles, como é que chama? Aqueles directs, né? Que os clientes mandam, né? Que são leads maravilhosos. Ali é um lead ouro, né?
cliente parou, entrou no Instagram da empresa e mandou ali no direct alguma solicitação, por favor, entrar em contato comigo, alguma coisa. E aí eu, por curiosidade, sempre estou lendo, né, o que os clientes comentam. E um dos comentários tinha assim, a nossa equipe, isso foi a Pernambuco, né? Em que posso lhe ajudar? E aí, não, nossa equipe fez assim, qual empreendimento você está procurando? Aí o cliente disse, um apartamento. Veja, ele não conhece os Ele ainda empreendimentos. não. Ele está na fase Isso. inicial, na Ele disse, descoberta, eu ele estou precisa do fazendo a apoio pergunta do corretor, errada. né? Eu estou fazendo a pergunta errada. Quando eu olhei para aquilo, né, na hora que Qual é a comecei. necessidade dele? Isso, eu disse, minha gente, como assim o cliente? Nós estamos perguntando ao cliente qual é o empreendimento que o senhor deseja. Por que eu acho que o cliente conhece meus empreendimentos? Né? Eu estou fazendo a pergunta errada. Aí o cliente, Exato. um apartamento. Quer dizer, ele nem entendeu o que eu perguntei. Né? Então, até as Perfeito. perguntas, né, nós temos que. Por exemplo, não adianta um corretor perguntar qual. Você paga até quantos reais no valor do metro quadrado? Por exemplo, né? Você Ele não perguntar. faz nem ideia. Você está espantando esse cliente para longe de você. Isso, Você está isso, espantando. É nós que isso. vamos direcionar ele, galera. Entenda uma coisa: 95% dos clientes que entram no mercado imobiliário, 95% não faz ideia de juntar o sonho dele com a capacidade dele ou com a principal intenção. E é Olha o aí, nosso trabalho informação fazer hoje. isso por ele. É o nosso trabalho Informação fazer isso hoje. por ele. Entendeu? O Pensem sonho o está seguinte, aqui, a né? capacidade está, né? Exatamente, exatamente. Anos-luz, Tá, a anos-luz. gente precisa equilibrar, né? Sonho lá em cima, capacidade Isso, aqui. E sempre assim, isso, porque ninguém sonha abaixo do que pode pagar, né? Ninguém isso. sonha abaixo, né? Todo mundo quer mais, sempre quer mais. Eu adoro o carro, eu queria ter um carrão, mas eu tenho lá Isso, meu carro e estou satisfeito com ele, porque é o que eu posso pagar hoje. Mas o sonho está lá em cima. E todo isso. consumidor é assim. Então, o nosso papel, nós conhecemos o mercado imobiliário. Nós precisamos ensinar o consumidor. Os consumidores Isso. não sabem a capacidade de compra, nem ele não sabe nem que, se eu financiar 500 mil reais, quanto que é a minha parcela? Ele não faz ideia. A gente precisa dar esse tipo de informação, porque com isso a gente vai esquentando a jornada dele e vai descendo ele no funil. Então a gente pega aquele consumidor que vai rodar um ano na jornada e vai diminuir para 8 meses, para 6 meses, depende de nós. Mas aquela visão que o corretor tem, hoje o cliente chega num plantão de vendas muito mais preparado que a gente, às vezes. Significa que esse cara já rodou muito tempo. A gente poderia ter Isso. vendido para ele antes se De repente, tivesse se ele passado as disser isso, informações já é uma corretas. informação, de repente, do período que ele está da jornada. É Eu já rodei exatamente. tanto, já conheço tanto. Já é na entrelinha, a pessoa já percebe que ele já está, de repente, né, já faz um tempo que ele está procurando imóvel, né? Nesse bate-papo, a gente já entende isso. E deixa eu perguntar uma coisa que eu tenho sentido assim também com relação aos corretores, né? Às vezes o cliente, como essa coisa assim é muito distante, né? O sonho do valor, às vezes eu percebo que quer insistir muito para que insistir muito naquele valor. Imagina que o cliente quer um apartamento de 500 mil, né? Vamos lá, Tá. 500 mil, e ele está lá nos portais e procurando tal, tem um sonho em 500 mil. Só que ele não tem a capacidade de 500 mil. Né? Então, o corretor ele precisa entender que não adianta ficar insistindo ou levar o problema para a incorporadora ou para o dono do apartamento usado. Né? Olha, o apartamento é 500, mas faça por 400. Né? Isso Exato. não é uma parceria com o cliente. Né? Então, o que é que acontece às vezes que eu escuto, pessoal, de corretor aqui, que diz assim que às vezes o cliente não é muito fiel, né? Que o cliente tem mais de um corretor e tal. Eu E tem. acredito que a atenção, que o É isso. cuidado, que as perguntas, que, sabe, vou lhe mostrar o imóvel que está dentro do seu padrão e ser real, né, Caio? Essa Legal, coisa de legal. o cliente ele vai se identificar com o corretor que está fazendo isso, né? Legal, vou até trazer uns números para isso, Mário. Olha que bacana, né? Você está falando aí da gente fazer uma consultoria real para o consumidor, porque a Isso, gente faz com que
o segredo de qualquer venda é confiança, né? A gente compra de quem a gente confia. E às vezes a gente paga até mais caro de quem a gente confia só por causa da confiança. Isso, é. E esse é um dos pontos principais. Então o corretor precisa conquistar isso. E como que a gente conquista isso? Não é falando, né? Ah, você não tem capacidade de comprar, porque às vezes ele não passou alguma informação que a gente não sabe, aí ele tem uma poupança que a gente não sabia. Então é muito da gente mostrar, legal, você quer comprar um apartamento de 500 mil? Então tá bom, deixa eu te desenhar um pouquinho de como que seria essa compra. Ó, você teria que dar aqui à vista 100 mil reais, que é 20% do empreendimento, pelo menos, ou mais se você quiser, mas eu vou te desenhar os mínimos. E aí você financiaria 400 mil reais. Nas taxas de hoje, 400 mil reais, a parcela inicial seria em torno de 1%, seria 4 mil reais. Isso. Beleza? Você acha que encaixa isso com a sua capacidade? Quer fazer um desenho diferente Posso ir para em eu te frente, né? mostrar? Posso ir em frente com ele. Exato. E aí começa a desenhar com ele, né? Legal, daí de repente o cara mesmo vai falar, se ele não te deu a liberdade de falar, ele mesmo vai falar, acho que eu não consigo comprar isso. Daí na hora que ele falou isso, ele já se abriu com você, e aí você fala para ele assim, legal, vamos ver juntos se você pode ou não? Me conta um pouquinho como está a sua capacidade de renda, de pagamento, para a gente fazer um desenho e buscar exatamente o que você precisa com o que você pode pagar no seu atual momento. Cara, o cara vai olhar, vai abrir o olho e falar, nossa, esse é meu parceiro, esse está Eu comigo. vou colar nele. Exato. Eu vou colar nele. E E com isso engraçado a gente aconteceu. começa a construir uma relação, né, Mari? Uma relação de confiança com o consumidor. E ele vai contar sempre, mesmo que no final, gente, faz parte, às vezes, perder, a gente não vai fechar 100%. Lógico, Mas se no sim. final, eu garanto para vocês, se no final ele comprar um outro empreendimento que vocês não estavam representando por qualquer motivo que não tenha encaixado o de vocês, ele vai voltar para vocês com toda a satisfação e vai agradecer. E Isso, outra, indicar, né? exato, continue cultivando ele como seu cliente, porque ele vai te indicar para amigos, porque você o atendeu bem e provavelmente ele fechou outro, mas com as suas orientações. E isso é riqueza, vocês vão vender, isso volta para vocês. Nós somos leads, né, Caio? Nós somos, né, quando estamos procurando alguma coisa na internet, nós também somos leads para Exato. diversos produtos. Essa semana aconteceu coisa interessantíssima comigo. Eu gosto muito de coisa de casa, né? De coisas, sofá, mesa, cadeira. E eu sigo muito no Instagram lojas, né, que vendem móveis e tal. E eu vi um aparador, um objeto que eu achei lindíssimo. E assim, eu quero isso, né? E aí, virei um lead, né? Fui um lead, Uhum. mandei no direct e mandei, olha, aparador lindo, a loja super organizada, me mandou um WhatsApp. Quando eu vi o valor do aparador, era um negócio assim surreal, era mais caro que o carro. E aí eu disse, olha, nesse momento eu não estou buscando investir esse valor nesse objeto. E simplesmente o vendedor disse, ok, boa noite, obrigado. E acabou. Quer dizer, ele podia ter, sim, mas a senhora quer investir quanto? A senhora quer ver Qual a outro? sua necessidade? Para que Isso, serviria isso? Porque daí isso, ele começa, né? Olha a riqueza isso, que ele tinha. Ele tinha uma cliente potencial que tem um interesse e desperdiçou. isso, Simplesmente falou, ele não tem interesse. E mandou isso. embora. Então, olha, esse valor está realmente fora, né, do que eu estou querendo investir no momento. E acabou a conversa. E Legal. simplesmente, Mari, ok, ó, obrigado, boa noite. olha que bacana. E você está procurando provavelmente algo parecido com isso para Isso, cumprir a função. quero, eu quero Olha, comprar. Isso, olha que número bacana, Mari. Você falou lá de que o cliente passa por outros corretores. Eu vou passar um número aqui para a turma que está nos vendo, muito bacana. Então, só para fazer um comparativo lá de trás, né? E lá de trás não é tão lá atrás, não. Estamos falando, sei lá, de lá 7, atrás 8 é anos ontem, atrás. ela atrás é ontem. É, 7, 8 anos atrás, o pessoal procurava, o nosso cliente procurava um imóvel, abria lá aqueles classificados, lembra? Aí olhava um monte Ave de Maria, eu comprava de quadradinho 100 páginas de jornal. e, não, e abria um monte de quadradinho e lia lá 3Q, 2S, porque tinha que economizar a Ah, palavra, né? era porque pagava Como que. por palavra, por Olha letra. isso, imagina a pobreza que era a busca desse consumidor, né? Porque ele não fazia ideia do que ele ia ver, né? Isso. Hoje ele tem mais riqueza, ele tem a internet para usar, ele tem imagens de produtos, tem tudo. Então, ele pesquisa hoje, comparado com antigamente, muito mais unidades. Ele pesquisa ao menos 50 empreendimentos. Por quê? Porque ele está esquentando o conhecimento dele, né?
E aí, nesses 50 empreendimentos, obrigatoriamente, ele vai interagir com vários corretores. Vários corretores, não tem como ele não interagir. É E aí difícil. vai de cada corretor a forma que você vai trabalhar esse cliente. Porque o mais fácil, galera, é entender, esse cara não está no momento da compra, vou descartar. De descartar o Provavelmente, lead, isso. você vai descartar muito mais do que vai vender. Sempre. Isso é ruim. É ruim por quê? Porque você não está formando uma carteira, gente. Porque no funil de vendas, você vai ter sempre lá uma quantidade de clientes que está aqui em cima, uma outra quantidade que está aqui no meio, que está mais quente, e uma outra que vai lá fechar. Mas para aumentar essa quantidade aqui de baixo, que é o cara que vai assinar, você tem que trabalhar bem aqui, ó, essa base. Se você não trabalhar bem em cima do funil, você vai perder e esse cliente está rodando. E eu vou dar um exemplo prático disso, galera, prático. Nós temos um trabalho dentro do Grupo Zap que a gente faz consultoria para as incorporadoras. E aí a gente tem nosso CRM, né? No nosso CRM hoje tem cerca de 350 incorporadoras. E os leads das incorporadoras passam por dentro do nosso CRM. Do Grupo Zap, lead de Facebook, lead de Google. Então a gente consegue ter leitura. Hoje vocês E são aí mais fortes do que o Google. Vocês estão assim, maior do que o Google, porque todo mundo passa por vocês. O Google é grande, né? Google é grande, mas a gente também passa pelo Google. Mas é legal porque dentro da jornada o consumidor tem. Obrigatoriamente ele vai passar por um portal imobiliário. É impossível. Impossível talvez seja forte, mas é praticamente impossível um consumidor efetuar a compra de um imóvel, que é o principal bem da vida dele, sem pesquisar. E para ele pesquisar, ele tem que entrar em algum portal vertical, porque é onde vão ter todos os dados ali, onde vão ter os usados, os novos. Né? Isso, vamos entrar nesse assunto, Caio, depois, só para te atrapalhar, para a gente não perder. Tu terminar aí teu raciocínio, a gente entrar nessa questão dos anúncios. Né? Fechado, vamos falar assim. Isso, vamos aí dar dica para o pessoal de anúncio qualificado, não é isso? É isso aí. Mas só para dar, então, a letra para a galera galera, trabalhem bem esse lead, saibam com quem você está falando e que momento que ele está. Por quê? A gente fez eu vou resumir bem aqui até, porque, né, dá para a gente ficar 3 horas aqui, né, Mari, falando. Mas a gente fez essa consultoria para essa incorporadora X, e aí a gente pegou alguns exemplos de leads que passaram por eles. Nós apresentamos também a jornada do consumidor, essa jornada de 1 ano. Todo mundo falou, não, Caio, 1 ano é muito. Entrou um consumidor, por exemplo, mês passado, o cara comprou agora. Eu falei, legal, mas quando ele começou a jornada dele? Isso. Ele entrou agora para vocês. E aí a gente pegou esse exemplo de consumidor que eles deram e jogamos para dentro do sistema para pesquisar. Esse mesmo consumidor que eles falaram que entrou há 1 mês atrás e que fechou, já tinha entrado em contato com eles em fevereiro de 2019. E o corretor descartou. E esse cliente, ele passou por 6 incorporadoras diferentes. Mari, olha que legal. Ele passou por 6 incorporadoras diferentes, por 8 corretores diferentes, porque dentro dessa mesma incorporadora teve outros corretores que interagiram com ele através de uma oferta ativa. Mesmo cliente. Só que o que acontecia? Eles não interagiam com o cliente. Ele ia lá e dispensava o cliente. Descartado porque o cliente não é interesse. Descartaram porque o cliente não tinha perfil de compra. Escrito ali, hein? Aí o outro descartou porque na outra incorporadora, que eram produtos semelhantes, descartou também porque o cliente não tem perfil. Como que a gente abordou esse perfil? Visto que chegou agora em março de 2020, 1 ano e 1 mês depois, o cara entrou ativamente de novo e comprou. Ou seja, podia ter vendido lá atrás. E o corretor, e aí que eu provoco muitos corretores, 4 corretores da mesma empresa nessa brincadeira perderam a venda. E foi um lá, caiu no colo dele, ele foi e vendeu. Então, como esse corretor que teve sorte, outros corretores têm sorte também de cair lá no colo, um cara mais pronto e comprar. Só que pensem no seguinte, gente, se você teve sorte de vender essa, você está tendo azar de perder outros 10 que lá atrás você dispensou como cliente sem potencial. Então, olhem de volta para sua carteira. No período curto, né? O cliente caiu, fechou com um período de 60 dias. Esse cliente que eu quero. Isso. E até para ser justo, já tá né? 6 meses, né? Verdade. Não, e até para ser justo, né, Maria? O caiu no colo também é sacanagem, não é verdade? Não, caiu no porque colo, com certeza teve um trabalho do corretor. Mas não, ainda exagero, assim. Caiu no colo que eu falo. Pegou não, é que eu falei também, melhor, eu falei isso né? também. No momento mais preparado, né? Pegou no momento mais decisivo. E aí, imagina o seguinte: os outros 4 corretores, a gente não levou o nome lá para dentro, né? Para o corretor. Teve outros 4 corretores que tiveram interação com esse cliente e dispensaram ele, ou seja, perderam o dinheiro certo, porque ele era um potencial comprador. Por isso que eu falo, galera,
olhem para dentro da carteira de vocês, olhem para trás e entendam o funil de vendas, entenda que o momento que o cliente está. E a partir do momento que é um lead, ele é um cliente, ele é um CPF, uma pessoa que entrou ali, então ele é um potencial cliente seu. Tratem ele como tal, tratem ele como ouro. E como uma pessoa única. Não botem ele numa lista de transmissão e fiquem mandando informação, 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 porque ele vai te bloquear. Aí você perdeu o cliente. Tem que Trate mandar ele informação especialmente. adequada ao que o A cliente necessidade naquele dele. momento. Isso. É isso aí. É uma psicóloga, né? Psicólogo é um psiquiatra. Não adianta você atender o paciente tratando a doença do outro que estava antes, né? Você tem que tratar daquele Exato. naquela hora que ele está ali. E aí volta porque você falou das perguntas, né, Maria? Se ele começou bem Uhum. lá atrás, fazendo as perguntas corretas, ele sabe qual é a necessidade daquele cliente. Ele vai Isso. acompanhar ele na vida dele. E esse cara não vai te bloquear no WhatsApp, não vai te bloquear no Instagram, no Facebook. Fica Por até quê? Porque você está constrangido o cliente me atendendo ele com... bloquear, né? O cliente fica até constrangido, né? Ele está tão me tratando. Porque a gente está dando tão... Exato, dando atenção. O cara não está me empurrando a venda, me empurrando para fazer a visita. Ele está entendendo o meu momento, entendendo minha necessidade, está me alimentando com conteúdos que eu preciso para enriquecer minha jornada. Ou seja, esse cara eu não vou esquecer nunca. Esse corretor eu não vou esquecer. Então, eu vou procurar ele a todo momento. Com certeza, ele vai interagir com outros corretores, gente. Não se enganem. Ele vai interagir com outros corretores. Mas vamos ser melhor que os outros. Isso. Vamos falar agora dos anúncios. Vamos dar dicas aqui para a nossa turma que está assistindo nossa live. E o que é que a gente poderia dizer com relação a anúncios? Né? Eu vejo que realmente eu acho que a gente pode dar dica para ter anúncios mais qualificados. Né? Eu faço pesquisas, né? Assim, de mercado para entender. E vejo que realmente acho que a gente pode melhorar. Né? Eu acho que a gente pode dar dicas mesmo. Né? Eu vejo, às vezes, eu já tive muito problema, né, na empresa, porque o corretor insistia em colocar preço que não era o real. Isso dava um Tá desgaste. pedindo para perder, né? Pois é, não adianta, pessoal, não adianta fazer isso. O cliente, não adianta se o imóvel é 200, colocar que é 190, porque eu vou lá e vou pedir desconto e vou conseguir. Né? E aí eu queria que você desse, né? Perfeito. Vocês, né, tem aí... Legal, Mari, Então, legal. o que é que você pode dar de dica do anúncio? Né? O que é que pode ser assim? Tem uma coisa, uma abertura, uma coisa que o cliente... Opa, aqui tá bom. Bacana. Aqui, o corretor às vezes não quer colocar as informações. Não vou colocar não, porque ele vai me ligar. Né? Às vezes tem isso, né, de não querer colocar. E aí o que é que a gente poderia dar de dica para o pessoal? Bacana, bacana. Olha que bacana. Vou começar pelo que você falou, né? De anúncios fake, né? Porque hoje a gente fala tanto de fake news, né? E todo mundo acha que é um absurdo. E se a gente toma a mesma atitude das coisas que a gente está vendo no mundo como um absurdo, estamos cometendo um absurdo também, né? Com certeza. E fazendo até, eu vou voltar para aquela analogia da loja, né? Para quem entra no shopping para comprar sua roupa. Então você está lá passeando no shopping, às vezes até sem interesse, mas está dando uma olhadinha. Aí você para numa vitrine e você vê lá um tênis que você gosta, R$100. Tá lá a plaquinha, R$100. Aí você entra na loja e fala, cara, eu não queria comprar, mas R$100 me interessou, é um tênis que eu gosto, eu vou comprar. Aí você entra na loja, aí o cara fala, não, esse aí não tem mais o seu número. Mas eu tenho esse mesmo tênis com o seu número a 150. Eu viro as costas e vou embora. Eu estou me sentindo enganado. Galera, Lógico. isso vale para o consumidor de um apartamento. Ele está comprando o principal bem dele. A gente começa o primeiro contato com ele com uma informação não verdadeira, ferrou. Você perdeu esse cliente porque ele não vai confiar em você nunca mais, né? Então a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que passar as informações corretas. Aí muito do que você falou, né, Mari? Ah, o corretor às vezes gosta de não passar a informação correta. Gente, o consumidor, eu falei lá no começo, né? O consumidor está cada vez mais buscando e investindo mais tempo na procura do imóvel e na pesquisa do imóvel para enriquecer, para entender. A partir do momento que ele está investindo mais tempo, ele está pegando mais informações. Então, se ele não tiver informação no seu anúncio, então vamos dizer que vocês usem muito suas redes sociais para divulgar. Legal, façam isso. Mas se vocês não passarem as informações ali mais completas, o que vocês vão fazer? Vocês podem até despertar o interesse no consumidor, mas é muito mais fácil, ao invés dele clicar para falar com vocês, é muito mais fácil eles buscarem mais informações através de outro canal, através de outro corretor, através do portal, de um portal imobiliário. Então,
Passem as informações. E aí, o que a gente está falando de informação, né? Vamos entender o comportamento do consumidor. Então, o que eu estou vendendo? Minha Casa Minha Vida? Ou é um médio alto? Ou é um alto padrão? O que eu estou vendendo? E aí, olha para o produto. Definiu o produto, você definiu o público, né? Então, cada público você vai abordar de forma diferente na sua rede social, né? Então, é um médio alto padrão. Legal, o médio alto padrão, meu produto está localizado aonde? Hoje, nessa pesquisa que eu falei para vocês, que está lá no meu LinkedIn, a gente fala muito ali do que o consumidor está mais buscando. Ele está buscando lá segurança, localização, ainda mais em momentos de pandemia, Até proximidade com colocar as já em título, coisas. de repente já um título, né? É isso, Mari, é isso. Então, ele tem que entender o comportamento daquele público e, galera, não façam um tipo de anúncio para todas as coisas. Entendam aquele produto que você vai representar e o público que você quer atingir, porque cada comunicação vai ser diferente. E, inclusive, as redes sociais. Você está no Facebook, está no Instagram, é um tipo de comunicação. Você vai colocar no portal, é outro tipo de comunicação. Você vai colocar no Google, é outro tipo. Então, saibam trabalhar com cada frente, né? Usem as ferramentas da maneira correta. Então, se você está num portal imobiliário, não adianta colocar lá 2 dormitórios, uma suíte no texto. Não, comece falando do bairro, porque provavelmente ele já pesquisou Olha por aí 2 a dica de ouro, hein, dormitórios. pessoal? Dica de ouro, dica de ouro. É isso aí. Começa verdade, total. Porque às vezes a pessoa já coloca já o preço, né? O preço, aquilo ali. Aí você coloca bairro, arborizado, perto da escola, tal. Exato. O que esse consumidor está buscando, né? Né, Isso, Mari? Porque isso, se você não escrever o que ele está buscando, ele não vai despertar o interesse nele. isso. Fica mais do mesmo, né? Fica mais um anúncio Exato, do mesmo. Né? exato. Apartamento de 2 quartos, 300 mil. Você termina sendo mais do mesmo. Vamos colocar aí a localização, questão de segurança. Né? Característica do empreendimento. Olha, esse E empreendimento tem algo aqui que os meus concorrentes não têm. Esse público é um produto de bota 100 um metros. adjetivo, né? Inclui logo um adjetivo bacana. Exato, exato. Então, um empreendimento lá de 100 metros, que todos os concorrentes têm lá piscina, mas essa piscina é um diferencial porque tem bar e tem quadra de tênis. Então, comece com esse diferencial, né? Empreendimento único, quadra de tênis, piscina. Estou dando um exemplo aqui esdrúxulo, mas só para exemplificar, né? Então, coloque a diferencial localizado no bairro do sonho de todos. Então, coloque o que vai atrair ele para Bairro que pesquisar é mais dentro. desejo, né? O bairro que né, que está em crescimento, Exato. não é? O bairro Saber desse. enfatizar o que atrai esse público, né? O público daquele empreendimento específico. Isso, eu vejo às vezes essa questão, por exemplo, você falou Minha Casa Minha Vida, né? E não adianta a gente colocar uma Minha Casa Minha Vida com cara de luxo, né? Exato, Não exato. Porque adianta, o vai cliente vai espantar olhar o e dizer, isso aqui público. não é para mim, né? Isso aqui não é para mim. Então você está falando uma coisa interessantíssima, olha primeiro para o produto, né? Olha o produto, olha para quem é aquele produto, né? E aí pensa o que vai colocar de diferencial lá no anúncio. Você sugere que coloque foto, vídeo, ou você acha que o cliente tem que mandar depois por WhatsApp? Qual é a sua sugestão Mano, aí com relação legal, ao... ótima pergunta, ótima pergunta. Até aproveitando, né, em um momento de pandemia como esse, nós lá, até a engenharia do Grupo Zap acelerou tudo dentro dos portais da tecnologia para a gente conseguir carregar com vídeo e tour virtual. Por quê? Para melhorar a experiência do consumidor. Então, a gente acelerou isso para ter disponível para todos os corretores e incorporadores imobiliárias para colocarem tour virtual e vídeo. O que isso faz? Faz com que, de novo, o consumidor está começando a filtrar lá. Eu quero ver o empreendimento que tem vídeo, que tem tour virtual. E por que isso? Porque isso enriquece. Lembra, galera, o ser humano é sinestésico. Ele quer ver, ele quer sentir. Então, Isso. quanto mais ele tiver informação, então, respondendo a sua pergunta, coloco tudo? Sim. Coloca vídeo, coloca tour virtual, porque ele vai esquentar ali, ele vai se interessar, ele vai olhar. Então, importante, né, corretor? Faça um vídeo bem feito. Não precisa ser nada Isso. profissional contratado.
com o seu próprio celular, numa unidade usada, ou no decorado lá da Pernambuco. Você entra lá no decorado maravilhoso, faz um vídeo onde você pode até se mostrar, porque torna mais pessoal, o consumidor vai entender com quem ele está falando, quem fez aquele vídeo, já se aproxima de você. Essa é a riqueza, mas sim, passa em tudo. Passa em tudo, porque você vai enriquecer, o consumidor vai confiar em você e sim, ele vai entrar em contato com você se for do interesse dele. Mesmo que não se tenha todas as preocupem. informações, ele não vai deixar de Exato. procurar. Olha quanta informação tem, vou ligar para ele. Exatamente. Olha Até tá porque rico. se você não passar, né, Maria, alguém vai passar. E aí Isso, você perdeu. vai passar na frente, isso. Eu gosto muito dessa que você falou, né, do corretor, que é um desafio, uma coisa assim que eu converso muito com a minha equipe, Caio, que essa coisa as pessoas ainda não estão habituadas a se mostrar assim no vídeo, né? Essa coisa foi que a gente começou aqui a nossa conversa sobre lives, né? As pessoas ainda não estão habituadas a se verem em vídeo, mas termina que isso acho que é uma questão que chegou e não vai mais embora, né? As pessoas têm que superar essa dificuldade, né? E realmente, olha, estou aqui na sala, estou aqui, olha a varanda como é maravilhosa, se for um diferencial, essa cozinha quadrada. E, né, tecnologia chegou para ajudar, né, Maria? Isso. Chegou para ajudar. Porque imagina o seguinte, a gente tem possibilidade de falar com muito mais clientes em menos tempo agora. Porque o cliente mesmo vai exigir isso de vocês, pessoal. Estudem todas as formas de tecnologia, Hangout, live no Instagram, live no WhatsApp, Teams da Microsoft, o Zoom. Por quê? Porque o cliente não vai querer fazer a visita, mas ele vai querer ver. Aí você vai falar com ele e falar, cara, eu tô aqui no stand, você não quer entrar comigo agora ao vivo? E ele vai entrar, e aí ele vai falar, legal, depois ele vai fazer a visita. Mas sem ter a certeza que ele quer ir lá, não vai fazer. Então, não fiquem forçando a visita. Encantem ele primeiro, porque vai chegar na visita com vocês, vai estar muito mais rico, ele vai estar muito mais pronto para a compra. Isso, exatamente. Então, vamos colocar aí fotos, vídeos, né? Façam. Solicita na empresa Tour Virtual, né? Estamos investindo até agora nesse empreendimento nosso. Boa, Mari, boa. Do Tour Virtual, né? E tivemos que correr, né, rápido aí para a gente se atualizar com relação à necessidade mesmo do cliente. Exato. Aproveita que ele está com mais tempo, pessoal. E vamos colocar informação nesses anúncios aí, nesses portais, né, para o cliente se encantar, que ele tem mais tempo de ver. Existe alguma dica que a gente pudesse dar que ajuda o corretor a aumentar a visibilidade dele no todo, né? Imagino que o cliente tem alguma coisa que ele possa, sei lá, se diferenciar. Será que eita, tô aqui, ó, Tânia acabou de me avisar, 2 minutos. Caio, é muito, muito rápido. A gente volta um outro dia com o maior prazer do mundo. Acabou de colocar, Mariana, 2 minutos. Depois a gente pega o feedback dos corretores, Mari, vê o que eles sentiram falta e a gente volta para falar com o maior prazer. Isso. Mas será que tinha, né, nesses 2 últimos aí minutos, será que tem uma coisa que ele possa se destacar na multidão? O que é que a gente pode dar de dica para ele aí? Para colocar o anúncio da Pernambuco Consultora, hein, pessoal? Por favor. É isso aí. A gente poderia aí dar de dica? O que eu digo, Mari, seja sempre 100% honesto e verdadeiro e passe as informações completas. Porque meia informação você distancia o cliente, não aproxima. Então, informações completas, entenda o produto que você está representando e o consumidor que tem o perfil para esse produto, que se você entender isso bem, você vai tomar uma atitude correta na hora de fazer o anúncio. E cada anúncio é um anúncio. Não use o padrão de esse deu certo, eu vou fazer para tudo. Não, entenda. Porque cada anúncio é um anúncio, cada consumidor é um consumidor. Trate os consumidores como únicos. Trate o seu cliente como único. Exatamente. Cada anúncio é um anúncio. Não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. É isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum, pessoal. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Estuda o produto, né? Bota lá as informações. E aí, para poder a pessoa se destacar na multidão. Porque senão vai ser mais um do mesmo e vai acontecer aquilo que você falou, que o cliente passou dentro da mesma empresa por 4 corretores. Olha só. Exatamente. Repente... Teve gente que perdeu dinheiro aí, né? Deixou de ganhar. Pois é. Bom,
Fechando, né, Maria? Aqui, ó. Fechando, últimos segundos. Caio, muito, muito, muito obrigado. Muito, assim, teu tempo precioso, dividir com a gente essas informações, de tua experiência, teu conhecimento. Queria agradecer aqui ao pessoal que está nos assistindo. E bota dúvida, pessoal, que aí depois a gente, de repente, faz, né, uma resposta, faz uns vídeos aí no nosso Instagram para divulgar as respostas. Tá? Fico à Te agradeço disposição, demais, Maria. Caio. Eu que agradeço. Galera, quem quiser entrar lá no meu Instagram, pode entrar, tá aberto. Isso, Aqui no Instagram mesmo. E lá no LinkedIn também é Caio Bento, Caio Augusto Bento, o nome completo, e Caio Bento, a extensão do LinkedIn. Pode entrar lá. Entrem na pesquisa do consumidor que a gente fez, galera. É muito rico, porque ajuda até vocês a alimentarem o consumidor com dados e fatos. É isso aí.